Estamos no começo de mais uma semana, então é dia do quadro que vem por aí, onde avaliamos as perspectivas dos principais indicadores que vão ser divulgados durante os próximos dias, mas, além disso, vamos tratar de 3 assuntos a respeito dessa segunda-feira. Em primeiro lugar, vamos avaliar como é que está essa nova política de preço da Petrobras. Será que ela está sendo benéfica ou pode gerar alguma treta no futuro? Em segundo lugar, eu vou comentar a respeito de um dado preocupante divulgado pelo Serasa de aumento expressivo das falências e recuperações judiciais aqui no Brasil. E finalmente eu vou fazer um rápido comentário a respeito daquela política da Netflix de não permitir que usem uma assinatura em mais de uma residência. Será que deu certo ou será que foi um fiasco? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Nós estamos nos aproximando do final de julho e alguém se lembra de algum aumento de preço de combustível, pelo menos do início do mês até esse momento? Até teve, mas não foi aumento de preço, foi aumento de impostos, que no frigir dos ovos dá no mesmo. Mas a Petrobras teve seu último reajuste, tanto para diesel como para gasolina, lá no dia 1º de julho, que foi uma queda em torno de 5%. Mas o que aconteceu com o mercado nesse período, mercado mundial? Uma alta de 11,47%. Já que a gestão da estatal abandonou aquele critério de paridade de preços, o que aconteceu? O petróleo no mundo aumentou, mas aqui aumentaram só os impostos, que dá no mesmo. Mas vamos tirar os impostos de fora e analisar só a questão Petrobras. A estatal brasileira, ela deveria, de acordo com o critério anterior, estar cobrando 62 centavos a mais por litro da gasolina e 59 centavos a mais no diesel, pelo critério anterior que não existe mais. E esse valor, como eu falei, foi apropriado pelos impostos, mas agora não vou tratar das injustiças tributárias que estão acontecendo no Brasil. Semana passada eu falei muito sobre isso, quero dar uma pausa porque vai vir mais encrenca por aí. Mas eu quero saber, eu quero analisar exatamente qual a situação da Petrobras ao abrir mão, não vou dizer abrir mão, mas a cobrar tão menos do que cobrava antes, pelo menos dentro da sua receita interna. Lembrando mais uma vez que toda a alta que teve foi de majoração de impostos. Bom, gente, segundo esse critério, haveria uma defasagem entre preço praticado e preço de mercado internacional de 21%. Isso é muito, especialmente para uma empresa que trabalha com commodities. Pode ser que até essa nova realidade seja benéfica para o Brasil, no sentido de que a margem, os dividendos da estatal brasileira estavam muito elevados. E aí, diminuindo um pouco a lucratividade dessa empresa, talvez a situação atual dos preços sejam suficientes para garantir um lucro razoável, que especialmente pague ainda dividendos atrativos para os seus acionistas, já que é uma estatal e uma sociedade anônima ao mesmo tempo. Acho isso uma incoerência, mas tudo bem, o Brasil é cheio de coerência, mas principalmente que garanta a necessidade de reinvestimento no processo produtivo, tanto em prospecção de petróleo, quanto em refino, quanto em distribuição. Se alguma dessas questões ficar negativamente comprometida, nós vamos ter sérios problemas de gestão na Petrobras. Uma informação que deve ser divulgada nas próximas semanas e que pode ser bastante esclarecedora com relação a isso é o balanço trimestral da empresa segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, quando começou a vigorar essa nova metodologia de cálculo de preços. Se a Petrobras tiver algum prejuízo, vai ficar uma situação muito periclitante. Se tiver um lucro muito pequeno, não vai ser tão diferente. Tem que ter um lucro razoável que garanta o interesse do investidor, bem como valores para reinvestimento na própria Petrobras com sustentabilidade, sem arriscar criar um endividamento enorme. Vamos aguardar para ver, isso ainda é uma incógnita. Um outro assunto preocupante divulgado nessa segunda-feira diz respeito a um dado divulgado pelo Serasa Experian, que é um bureau de crédito que avalia a inadimplência e a adimplência das pessoas físicas e empresas também, e o que eles falaram foi o seguinte, a declaração deles: recuperações judiciais subiram 52%, 52,1% no primeiro semestre de 2023 frente ao primeiro semestre de 2022.
As falências tiveram uma alta de 36,2% nesse mesmo período. O que significa isso em números? 593 pedidos de recuperação judicial e 546 falências. Bom, perto do universo empresarial brasileiro, isso é um número pequeno ainda, mas o crescimento é muito significativo, gente. Temos que prestar atenção porque, como já repeti várias vezes, as condições objetivas da economia brasileira para a prosperidade das empresas, dos trabalhadores profissionais liberais, está muito comprometido. Não se tem mais garantias institucionais, não só na área política, como a gente está vendo vários exemplos, mas também no universo dos negócios. Tem perspectivas de mais regulamentação, mais impostos, e isso é como câncer para a operação empresarial, é como câncer para a operação na vida privada. Então, estamos começando a sofrer as consequências. Não foi só o PIB de maio que caiu em relação a abril e desacelerou muito em relação a maio de 2022 que mostraram um sinal claro de problemas a bordo do grande navio econômico Brasil. Esse também é um forte indício de que tem alguma coisa errada acontecendo com a nossa economia que apontamos por várias vezes aqui no Fora de Curva. Vamos repetir eventualmente as mesmas teclas do piano porque pelo jeito não estão muito afim de arrumar a questão fiscal, a questão monetária, a questão de estabilidade institucional aqui no Brasil, especialmente no âmbito econômico. E depois é mais por curiosidade, vocês se lembram como foi chato aquela história da Netflix proibir o uso da assinatura em casas diferentes? Eu pessoalmente usava, porque eu fiz assinatura para minha filha, ela mora numa casa e eu moro em outra residência. Aí quem vocês acham que perdeu o direito de acesso? Lógico que fui eu, né? Com o Netflix da filha a gente não pode mexer. Ela me convenceu, não, então faz o acréscimo. Fiz o acréscimo, achei até justo no final, porque não é um preço tão salgado assim. Mas realmente, apesar de eu não achar ilegítima a posição da empresa de streaming, ela causou muita contrariedade no mercado e muitas pessoas adivinharam ou projetaram que a Netflix poderia até quebrar no Brasil ou reduzir o número de assinantes. Só que não foi isso que aconteceu. Segundo o relatório da própria empresa, eles ganharam quase 6 milhões de novos assinantes após a taxa para o compartilhamento de senha. E aí vamos pensar, isso é lógico? Sim, é lógico porque eles foram inteligentes suficientes para precificar esse compartilhamento a um valor bem abaixo do esperado, se não me engano é R$13, talvez até um pouco menos. E com isso as pessoas, sim, não gostaram de início, mas cederam a essa pressão que não deixa de ser legítimo por parte da empresa. Afinal de contas, no próprio contrato da Netflix, é bem claro que o uso do streaming é restrito a uma residência. As pessoas podem usar também quando estão viajando, em outras situações, mas é uma assinatura residencial não universal. Então, parabéns à política da Netflix, que, ao contrário das adivinhações de todo mundo, inclusive a minha naquele momento, eles cresceram ainda mais. Só espero que eles mantenham uma boa qualidade de títulos para realmente fazer valer esse dinheirinho a mais que eles estão pedindo. E agora, começando o quadro que vem por aí, na terça-feira vai sair a prévia da inflação oficial do Brasil de julho, o IPCA 15. Os analistas de plantão estão projetando, estão adivinhando em torno de 0%. Dessa vez eu não vou me arriscar em discordar muito deles, que eles têm sido mais assertivos que eu nesse tipo de previsão, mas eu chamo atenção para algumas coisas. Existe sim pressão de elevação do preço dos combustíveis por alta tributária que ainda não foi muito bem percebido, pelo menos no IPCA de junho. Também no ramo de transportes teve o final do incentivo que chamam governamental para compra de carros até R$120 mil em junho. Isso aí deve impactar em alta de preços em julho. E a grande incógnita desse indicador chama-se alimentação. Ela que vai ser o fiel da balança para definir se os preços vão continuar estáveis, cair até um pouquinho ou começar a subir. O que eu digo, gente? Em economia, nós temos duas situações, dois tipos de política que
conseguem, no médio prazo, fazer com que a inflação se comporte dentro de um quadro esperado, que no Brasil é entre 0,25% e 0,20%. O primeiro chama-se política monetária, ou seja, se o dinheiro está barato, os juros estão baixos, as pessoas tendem a consumir. Se estão altos, as pessoas tendem a poupar ou não fazer financiamento. No caso, nós estamos com 13,75% da nossa Selic, e isso realmente é um repressor de consumo, especialmente de produtos com ticket médio, com preço mais elevado, normalmente financiados. Então os juros impactam sim na inibição desse tipo de consumo, além do que, com esse tipo de taxa de remuneração, fica muito mais atrativo poupar dinheiro dada a boa rentabilidade. O outro instrumento que existe para monitorar, não vou dizer controlar preços, é a chamada política fiscal. Os impostos que nós pagamos ou a própria despesa pública. O que está acontecendo? Nós estamos num processo gradativo, primeiro, de alta de impostos. Alguns já aconteceram, outros tendem a acontecer no futuro próximo. Mas o que tem sido mais grave agora, gente, é exatamente a questão do gasto público que está aumentando. O déficit público já superou as expectativas, inclusive parece que o governo vai fazer um contingenciamento em torno de 3 bilhões de reais, porque extrapolou a boca do balão no seu orçamento, mas o déficit nominal está projetado já em 1,4% do PIB, pelo menos nos primeiros 5 meses do ano. Isso significa o quê? O governo está colocando dinheiro na economia, gastando mais. E dinheiro na economia sendo colocado assim, provoca o quê? Uma expansão do que nós chamamos de moeda em circulação, da base monetária. E quando alguma coisa se expande, quando tem algum produto com uma safra, por exemplo, vamos pegar a safra de qualquer fruta, por exemplo, que é sazonal, quando está em alta, o preço cai. Com dinheiro é a mesma coisa. Se estão colocando dinheiro no mercado, significa que o dinheiro vai começar a valer menos, e isso, quando se vê pelo lado dos produtos, chama-se sim de inflação. Então, tem que ver quando que esse efeito vai ser percebido na economia, mas ele está sendo gerado. Temos então, por um lado, a restrição da política monetária, a restrição dos juros e a liberalidade dos gastos públicos, e essas forças elas estão lutando um contra a outra para ver se vai acelerar ou não vai a inflação. Está difícil de fazer um prognóstico nesse sentido, não adianta ficar só olhando preço por preço, e sim essa perspectiva. Então, se cair juros nesse momento, muito provavelmente a inflação se acelere, porque seriam dois vetores favoráveis à alta de preço. Nesse ponto, eu repito, está certo Roberto Campos Neto em ser teimoso e não reduzir a Selic. Lamentavelmente ele está certo. Acho que no ano passado ele pisou fundo demais no acelerador, mas depois que o juros chegou a esse patamar, reduzir agora seria entregar o Brasil para um flagelo que é pior que juros altos, ou seja, a inflação mais elevada. Na terça-feira, o indicador vem dos Estados Unidos, mercado imobiliário de lá, que importa muito para o Brasil, importa para o mundo. Tem uma perspectiva pelos analistas de plantão deles lá de queda de 3,7% nas licenças de construção em junho. Já teve uma prévia apontando nesse sentido, então o dado deve ser mais ou menos esse, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho pior, o que acaba colocando a atividade do setor imobiliário lá nos Estados Unidos numa incerteza. Vamos lembrar que em maio a alta desse indicador foi de 5,6%, então essa quedinha, ou essa queda relevante, pode ter sido um ajuste momentâneo do mercado. Mas a construção civil nos Estados Unidos, ela sim está bem abaixo do que anos atrás. Tem vários motivos para isso, não é esse momento, não é tão importante discutir tal assunto hoje, nessa segunda-feira. Porque na quinta-feira talvez saia um indicador muito importante, outro provavelmente ou certamente vai sair. Por que talvez? Era para sair na sexta passada o dado sobre a Receita Tributária Federal do Brasil para junho. Só que não saiu. Não saiu e não causa estranheza, porque esse dado tem sua divulgação sido atrasada semana a semana. Por que será que não estão querendo divulgar de pronto assim uma informação que, em tese, é óbvia, uma mera contabilização de números e não está sendo divulgada, está sendo adiada? Isso pode ser ou bagunça do sistema de contas nacionais, o que seria muito sério,
ou alguma notícia que eles não querem entregar agora, o governo federal não quer entregar agora, porque não deve ser muito positiva. Eu vou lembrar que em maio agora de 2023 já houve uma queda de arrecadação em relação ao mesmo mês de 2022. E isso, sem tirar nem pôr, é devido à redução da atividade das empresas. Tanto que o PIB de maio realmente foi alvo de um grande freio. Então talvez o governo federal esteja querendo adiar essa informação, misturar ela com talvez algum dado mais positivo. Vamos aguardar. Então, deve sair na quinta-feira esse dado da Receita Tributária Federal, mas é muito possível que não saia também. Mas o que vai sair, normalmente eles cumprem a agenda, é do Ministério do Trabalho o dado de evolução de emprego do CAGED. Os analistas de plantão estão projetando para junho uma alta de 164,5 mil. Normalmente eles têm projetado valores superestimados em relação à realidade. Olha só, gente. Em abril, eles projetaram uma alta de 204,8 mil, cresceu apenas 180 mil. Em maio, 194 mil, houve alta de 155 mil. Então, esses 164,5 mil projetados para junho provavelmente sejam bem menores. Talvez cheguem perto de 120 mil, e aí nós teríamos o quarto mês consecutivo de queda da geração de emprego no Brasil, o que é preocupante, o que mostra que o país realmente está indo para dias mais difíceis, especialmente agora no segundo semestre. As causas disso eu já falei, gente. É política governamental que está inibindo as atividades privadas. Talvez nós tenhamos um fenômeno aí em junho que seja uma pequena reação desse número por conta de alta do emprego público. Mas no âmbito privado, a situação, sim, ela está degringolando e é bom a gente ter esse posicionamento bem claro na nossa cachola. E finalmente, na sexta-feira, encerrando agora Fora de Curva, então aquele clássico lembrete. Não esqueça do like, de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que assiste ao Fora de Curva e ainda não se inscreveu, seja muito bem-vindo, inscrevam-se no canal que vale a pena. E também clique no tal do sininho das notificações que você recebe o aviso da publicação do vídeo, tão logo ele fique pronto. Mas, sexta-feira, aí é o IBGE que vai divulgar a taxa de desemprego no Brasil em junho. Os analistas de plantão acham que vai cair mais 0,1 ponto percentual. Em maio era de 8,3%, lembrando que isso aí se refere a um trimestre, então é março, abril e maio, e agora o próximo indicador é de abril, maio e junho, que eles avaliam que caia mais um pouquinho para 8,2%. Olha, até pode acontecer isso, mas só vai acontecer em função do que eu falei antes, alta do emprego público, porque no setor privado, especialmente maio e junho, nós aqui no Fora de Curva estamos projetando uma redução da taxa de ocupação, ou seja, aumento de desemprego no setor privado. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, de novo, não esqueça do like, do compartilhamento, daquelas coisas que eu falo sempre. E seja muito bem-vindo do canal. Pronto, falei tudo. Então eu deixo aqui meus votos de uma excelente semana para cada um de vocês. Um forte abraço, até breve. Tchau, pessoal.